Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Vamos chegando aos nossos estudos de domingo. Bom dia, Ana. Que mais? Aos domingos a gente estuda o livrinho Ceifa de Luz, livrão, né? Livrinho. Ceifa de Luz do Emmanuel e Chico. Hoje a gente está no capítulo 15. A gente pede a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos guiam os estudos, que nos guiam a marcha, que possamos aprender um pouco mais com tudo que nos é ensinado diariamente, que possamos caminhar com mais firmeza pelas sendas da vida, através dessa letra que nos toca o coração, a letra espírita, essas linhas benditas enviadas pelo Espírito Verdade há 164 anos para a nossa instrução e para o nosso consolo. Senhor, ajude-nos a conseguir essa tão sonhada paz. Ajude-nos a conferir verdade para as nossas atitudes e pensamentos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom dia. Ana, bom dia. Joyce, bom dia. Vamos lá, meus amigos. Capítulo 15 do livro Ceifa de Luz, Conquista da Compaixão. Compaixão é conquistado? Segundo o Emmanuel, no texto, logo no título, sim. É uma conquista, uma virtude. Bom, como nós sentimos a compaixão no dia a dia? Da onde vem essa palavra? Quais são as palavras afins, né? Os sentimentos afins que também nos demonstram e nos apontam para essa virtude? Bom dia, Ofélia. Compaixão, cada um sente compaixão mais assintosamente, né? Por algum determinado ângulo de sua vida. Tem muitas pessoas que têm compaixão, por exemplo, pelos animais. Isso é muito comum a gente ver hoje, né? Muitas ONGs que cuidam dos animaizinhos, dos cachorros, dos gatos, né? Aqueles animais que são abandonados na rua, ou que nascem e não tem um lar e tudo mais. Então a gente vê que tem muitas pessoas que guardam muita compaixão pelos animaizinhos. Tem outras pessoas que têm muita compaixão por aqueles os desvalidos da vida, né? Aqueles irmãos que não têm um lar, que vivem na rua, são moradores de rua. Hoje em dia tem uma expressão, eu não gosto muito, mas é uma expressão que é usada, se diz assim, a pessoa que está em situação de rua, quer dizer que ela não é da rua, né? Não é um morador da rua, ele está em situação de rua. Eu sou muito afim dessa expressão, mas ela aponta para um pessoal que está vivendo atualmente na rua. Então tem muita gente que tem compaixão por essas pessoas, né? Existem outras pessoas ainda que têm compaixão por pessoas mais idosas, né? Aqueles irmãos nossos, os avós, né? As pessoas que a gente tem carinho, ou você não conhece, mas enxerga no atravessar de uma avenida, um senhorzinho bem debilitado fisicamente, compaixão, né? Compaixão por crianças, né? Tem pessoas, por exemplo, que o sonho infantil, o sorriso infantil toca muitas fibras do coração. Então, nós somos tocados por compaixão em determinados momentos das nossas vidas, né?
Pode ser que não por todas essas que eu descrevi, mas em algumas sim. Então, a compaixão, ela vem sendo desenvolvida como sentimento na humanidade já há muito tempo, né? Não é uma coisa de hoje. Nós não nos tornamos misericordiosos, que é uma palavra afim à compaixão, né? De um dia para o outro. Isso aí vem acontecendo com o caminhar do tempo, tá? É isso que a gente vai estudar hoje. O Emmanuel, ele falou sobre, ele desenvolve esse texto, né? Conquista da compaixão, através da carta a Timóteo. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas ao menino Timóteo, a quem ele tinha como filho do coração, que é faz parte das epístolas bíblicas, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Quem gosta de anotar? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O Emmanuel pescou uma parte só do versículo, em que ele grifa para a gente: exercita-te pessoalmente na piedade. Vamos repetir? Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-se. É isso mesmo que você ouviu. A gente foi no original grego, nessa parte que o Emmanuel grifou para a gente, que é uma parte do versículo. Repito, não é todo o versículo. E está exatamente assim, tá? O original grego diz: e exercita você mesmo na piedade, né? É a mesma coisa. Mas, olhando o versículo antes, a gente traz um quesito aqui para os nossos estudos de hoje, tá? Mais uma peça do quebra-cabeça do nosso estudo de hoje. Olhando para o original grego anterior ao exercita-te, tá assim, transliterando do grego para o português. E agora, acessível, rejeite o discurso da antiga senhora e exercita você mesmo na piedade. Vou repetir. E agora, acessível, rejeite o discurso da antiga senhora e exercita você mesmo na piedade. Bom, primeira parte. E agora, acessível, né? O acessível a gente linka com o que a gente acabou de falar sobre compaixão, né? Piedade e compaixão são palavras afins, não é a mesma coisa, mas elas têm um mesmo nascimento, um mesmo ramo dessa árvore do Evangelho, né? Então, nós temos lá, o que significa acessível para a gente no estudo, encaixando o acessível no estudo? Paulo estava observando ali, estava deixando... Essa carta a Timóteo é praticamente um testamento, né? É praticamente um passar de bastão, aquele bastão da corrida, né? O que cabe também, fecha com o nosso estudo, porque tem o exercita. Aquele bastão da corrida, ele está quase entregando para o Timóteo. Olha, agora é sua vez, menino, tá? Tá chegando a minha hora. Agora é sua vez, menino. E você já está acessível, né? Acessível, já está permeável às coisas que partem da providência divina, né? Porque da providência divina vem toda a compaixão, toda a piedade e toda a misericórdia, toda ela. A gente acata algumas partes disso, né? Não toda. Alguma coisa toca os nossos corações. Quando a gente abriu o estudo de hoje, a gente diz que a compaixão, ela tem alguns aspectos na vida de cada um de nós, né? Você, por exemplo, pode sentir compaixão pelos animais, a gente falou isso aqui, pelos senhores mais idosos, pelas crianças, né? Pelos moradores de rua. Então, assim, cada um dos pontos toca os nossos corações de uma forma diferente. Alguns são tocados por mais de um ponto, ou você não é tocado por nenhum ainda, né? Estamos aqui estudando para brotar isso na gente. Então é uma virtude que a gente vai desenvolvendo, ok? Então, Paulo já enxergava em Timóteo
essa acessibilidade, né? Essa possibilidade de que ele estivesse disponível a essas bênçãos que partem da providência divina. Muito bem. Mas olha que interessante. Rejeite o discurso da antiga senhora. Ora, o que isso tem a ver? Não, você falou agora de senhor, senhora, não foi? Não, não é isso. Tá? A expressão antiga senhora é uma expressão grega, né? É uma palavra grega que significa essa expressão, que é graudes, tá? Graudes. O graudes, quando o grego Koimé falava graudes, ele estava fazendo uma referência à antiga maneira de sentir. Ora, mas você falou senhora? Senhora é a antiga mulher, né? Old woman, que é a tradução para o inglês. Então, a antiga senhora é a antiga maneira de ser mulher. Nossa, tá ficando confuso? No Evangelho, meus amigos, quando a gente fala em mulher e fala em homem, é notório isso, tá? Isso aí já é uma coisa que a gente vem falando em vários estudos, e isso a gente acompanhou em outros estudos. Outros estudiosos também concluíram que o masculino e o feminino, eles não fazem relação com o gênero homem e mulher, né? O gênero humano, homem e mulher. Quando se fala da mulher, subentende-se no Evangelho, subentende-se que seja o sentimento, né? Quando se fala do homem, subentende-se que seja a razão. Não é que todo homem é sensacionalmente racional e toda mulher é excessivamente sentimental. Mas todos nós carregamos, quanto seres humanos, características femininas e características masculinas. Eu sou um homem nessa encarnação, então provavelmente eu tenho mais características masculinas do que características femininas, tá? Isso também foi estudado na psicologia como o ânima, o ânimos, né? Então a gente está embasado aqui para falar isso para vocês. Então, quando ele faz a referência à antiga senhora, ele está falando do pensamento sentimentalista antigo. Antigo, ele faz referência à selvageria, ao tempo dos bárbaros, né? Então, a maneira de sentir antigamente, nós já percebemos aqui que o Paulo estava falando para o Timóteo, que você hoje já está acessível a toda a verdade que parte da providência, né? Rejeitando o discurso antigo, né? A maneira de se expressar antiga, a maneira da velha senhora, do sentimento antigo, aquele sentimento que ainda era muito embrutecido, e já se exercita na piedade. Olha só, porque o exercício ele é contínuo, né? A virtude ela não se consegue de um dia para o outro. A gente tem que ir trabalhando cada dia mais. Cada dia mais a gente vai se esforçando para conseguir atingir um objetivo que você coloca na sua vida. Então, eu tenho para mim que eu preciso ficar um pouco mais acessível às pessoas que eu não conheço, né? Vizinhos que eu mal sei o nome, pessoas com que eu cruzo no meu trabalho que eu não conheço, não sei nem de onde vem, eu mal falo um bom dia para as pessoas, ou mal respondo, né? Não quero saber da vida do outro, estou mais preocupada com a minha vida e com os meus, mas eu já entendi que eu preciso estar acessível a isso. Faz parte da minha evolução. Aí o que eu faço? Eu passo a bom dia e começo a dar um sorriso, né? O que é isso? Eu estou exercitando a minha boa vontade, estou exercitando a minha comunicabilidade, eu estou trabalhando, né,
como um atleta mesmo, estou trabalhando a minha aptidão, essa minha virtude de me comunicar com as pessoas, de ser gentil, né? De ser amável, sociável. Isso faz parte. Então, essa é uma maneira de se fazer que a antiga senhora não conhecia, que o sentimento do passado não entendia. Certo? Então, o Emmanuel descreve todo o estudo de hoje a partir dessa palavra, tá? Dessa palavra não, a partir dessa frase que é o versículo. Versículo de 1 Timóteo 4:7. Muito bem. A proposta do apóstolo, então, só para a gente concluir essa parte, a proposta do apóstolo era o rompimento com a forma antiga de agir, evocando a figura feminina, que é o sentimento, e indicando para Timóteo, né, que devia exercitar a piedade. Tudo bem. Tem uma passagem, está nos evangelhos, tá, gente? Está no Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6, mas principalmente ela foi trazida ao mundo pelo Chico Xavier, tá? No livro Paulo Estevão, através de Emmanuel. É a história do Paulo apóstolo, mas antes do Paulo aparecer, o Emmanuel conta a história do Gesiel. O Gesiel, depois ele foi chamado de Estevão. Quem leu o livro sabe o que eu estou falando, mas quem não leu, eu não vou dar muitos spoilers não, porque é um livro maravilhoso, tá? Mas é o seguinte, o Gesiel, né, ele foi escravizado num período lá, na época que Paulo ainda era jovem também. Ele não conhecia o Paulo, que era Saulo, né? Foi escravizado, foi levado para um navio, né? Colocado para trabalhar até morrer. Aí aconteceram muitas coisas nesse período aí. Ele foi parar doente na Casa do Caminho. Casa do Caminho foi a primeira casa de benemerência no mundo, né? Soerguida pelos cristãos, né? Por Simão Pedro e por todos os cristãos ali do primeiro tempo, João, por Tiago Menor, Tiago Maior, né? Todos eles ali ainda viviam ali, e em Jerusalém. E o Gesiel foi para lá, doente, quase morrendo. Trataram dele, ele sobreviveu, descobriu, né? Ele não era um cristão até então. Ele era um hebreu, como todos eram hebreus, né? Todos eram judeus, os apóstolos, e ele descobriu que o Messias já havia vindo, né? Já tinha chegado na Terra e já tinha inclusive desencarnado na cruz. Pedro senta com ele numa tarde e mostra para ele o proto-evangelho de Mateus. Isso está no livro Paulo Estevão. E ele passa a ler aquilo com avidez, né? O Gesiel. Aí o Gesiel conta a história dele para o Pedro. E eles ali naquele momento mudam o nome do Gesiel para Estevão, para que Estevão não sofresse uma represália ali. Eu não vou contar os detalhes, mas então ele muda para Estevão, é a mesma pessoa, tá? E o Estevão fica maravilhado, né, com a mensagem de Jesus e passa a participar do corpo diretivo ali da Casa do Caminho. Ele passa a fazer muitas palestras, né, muitas preleções, falando de Jesus, né, do Evangelho de amor. Inclusive, as parábolas ele sabia contar como ninguém, aquelas que estavam descritas no proto-evangelho. Mesmo aqueles que tinham participado dos ensinamentos de Jesus, olha só, não sabiam contar, né, nos detalhes, nas minúcias, tudo que o Estevão conseguia contar. Então o Estevão foi o primeiro grande orador cristão, né, que a gente tem notícia. E ele, a Ana comenta aqui, é um romance maravilhoso, é mesmo. Isso aí tem que ler, tem que estudar, porque é cheio de detalhes. E um dia ele fica famoso,
lá na cidade de Jerusalém, o Estevão. Todo mundo ia para assistir o Estevão, fica todo mundo fervendo ali, né, nas improvisadas tendas que existiam ali na Casa do Caminho, e gente de todo tipo, né, os combalidos da sorte, aqueles coxos, gente doente, era uma festa para eles ali, né, que estavam realmente muito dedicados àquele povo sofrido, né? E aí o Estevão, num determinado dia, recebe na palestra, ele recebe Saulo de Tarso, com os companheiros lá do Sinédrio, né? Alguns companheiros, vão lá assistir quem que era aquele que estava falando ali desse Jesus Nazareno, desse carpinteiro, né? E aí eles têm um embate de palavras, né, em discurso, o que cabe perfeitamente aqui com o nosso estudo de hoje. E o Estevão, como todo bom cristão deveria fazer, né, e a gente tem que aprender isso com o Estevão, é não discutir. Paulo queria confusão e ele não discute, ele não dá chance pro Saulo, né, até então Saulo, para Saulo criar uma confusão ali. Tinham muitas pessoas ali que sofreriam com isso. E no final do discurso, né, ele vai descendo e o Paulo vinha ao encontro dele. Saulo vinha ao encontro dele. Nesse momento aparece uma senhora com a filha, uma filha jovenzinha, que estava muda há 3 anos. E ela se ajoelha na frente do Estevão e pede, pelo amor de Deus, para o Estevão curar a filha. A filha não falava já há 3 anos. O Estevão olha bem para ela, olha bem para a menininha e diz, de mim mesmo, eu não tenho nada. Nada. Não sou eu quem vai te curar. Mas eu posso falar por Jesus. Em nome de Jesus, volta a ver, volta a enxergar. E a menina, volta a falar, ela era muda. E a menina, começa a falar, de um dia para o outro. Ela fazia 3 anos que não falava uma palavra. Todo mundo fica maravilhado, milagre, né? E ele fica emocionado, o Estevão, só que se contém e continua seguindo. Gente, aquele foi o motivo para a posterior prisão do Estevão, para o julgamento e para o apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso Cristo, com Jesus. O ponto em que Jesus começou a ser acusado, isso nos evangelhos, começou a ser acusado de blasfêmia, de praticar contra, né, o hebraísmo, contra o judaísmo, foi quando Jesus entra numa sinagoga e cura o homem na mão mirrada num sábado. Adivinha que dia que eram os discursos e as preleções de Estevão? Num sábado. Então, além de curar, ele curou num sábado. Blasfêmia. Não se podia fazer nenhum tipo de trabalho no sábado, quanto mais sortilégios, mágicas, que era assim, né, que o povo leigo entendia, né? Os judeus, por exemplo, os hebreus, mesmo vendo, eles não enxergavam. Foi isso que aconteceu com Estevão. E ele foi apedrejado. E era um homem virtuoso, porque em nenhum momento ele reclamou, ele se entregou, inclusive imaginando assim, poxa vida, se Jesus sofreu numa cruz, a minha alegria de morrer por ele, né? De morrer por ele, apedrejado que seja. Corajoso, né? Os cristãos do primeiro tempo tinham muita coragem. E ele descreve ali, porque ele pôde, né?
O Estevão, por ele ser um hebreu de nascimento, tinha sido circuncisado e tudo mais, ele pôde se defender, né? Verbalmente. Porque se ele não fosse, ele nem defesa não teria. Mas ele podia, no Sinédrio, né? Ele podia se defender. E ele fez um discurso que está descrito no Atos dos Apóstolos e no livro Paulo Estevão, belíssimo. Um discurso em que ele evoca toda a tradição do povo hebreu, demonstrando que da linhagem de Abraão chegava Jesus e nós o tínhamos crucificado. E depois que ele é apedrejado, a frase que ecoa nos nossos ouvidos até hoje, quando ele diz, ele reencontra a irmã, né, que estava procurando há muito tempo, ele reencontra a irmã e no último minuto da vida terrena dele, ele diz assim para ela: Cristo os abençoe. E a Abigail, a irmã, era a noiva de Saulo. Olha como os encontros, né, na vida. Cristo os abençoe. Não tenho no seu noivo um inimigo. Tem um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele companheira amorosa e fiel. Então aqui, gente, nós temos um homem virtuoso, acessível, né? Olha a nossa frase do começo, completamente acessível, permeável a tudo que parte da providência divina, que deixou para trás o discurso da antiga senhora, do sentimento doentio, daquele sentimento que era muito mais uma sensação, né, selvagem, e passou a exercitar a piedade e conseguiu adquiri-la. Era uma virtude. A misericórdia, a compaixão e a piedade para Estevão era uma virtude, por tudo que ele passou e por tudo que ele conseguiu na vida. Então, mesmo sendo apedrejado a mando de Saulo, mesmo reencontrando a irmã que ele tanto procurou durante esse período da vida dele, tanto sofrimento, mudança de nome, quase morreu mais de uma vez, estava ali entregando a sua vida a Jesus, naquele momento crucial, desencarnando, mesmo assim ele promove o perdão e o amor pleno. Era um homem piedoso, era um homem de compaixão, um homem misericordioso. A virtude era plena nele. E é isso que o Paulo depois, né? Depois Paulo virou o grande apóstolo, né? O 13º apóstolo, o apóstolo da gentilidade, nunca mais esqueceu desse dia inovidável. E todas as lições que ele aprendeu com Estevão ali naquele momento em que ele ainda Saulo, o grande perseguidor, né, dos cristãos, o algoz, né, cruel, defensor do mosaísmo, ele aprendeu muito com Estevão. E ele escreve, muitos anos depois, a Timóteo, que você, meu filho, deve se exercitar na piedade, lembrando o grande exemplo que foi Estevão. Porque, meus amigos, vocês hão de convir comigo, né? As palavras, elas são motivacionais, né? Palavras nos fazem empolgar, né? Palavras quase que nos tiram do chão. Palavras nos motivam assim barbaramente. Agora, exemplos, esses arrastam. E o exemplo de Estevão arrastou Paulo. Ok? Vamos ler a passagem do Emmanuel para saber se a gente está certo nos nossos pensamentos? Porque até agora nós não falamos do Emmanuel, né? Ou falamos, né, do livro todo, mas a lição mesmo, 15, a gente não leu, né? Que é a conquista da compaixão.
Vamos ler? Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Esse foi o Emmanuel, capítulo 15 do livro Ceifa de Luz. Muito bem. Então, lendo, pensando no que o Emmanuel escreveu, nosso estudo está perfeitamente alinhado, né? Perfeitamente alinhado com essa definição, né? Da compaixão, da misericórdia, da piedade, do exercício dessas virtudes no nosso dia a dia. E aprendamos, né? Aprendamos, meus amigos, que a gente pode melhorar um pouquinho todos os dias, a gente pode ser mais piedoso, mais misericordioso todo dia um pouquinho, né? Entendendo o irmão que aparentemente nos provoca, nos provoca sensações não muito boas, mas o Emmanuel pede para que nós pensemos nesse irmão como realmente como nós mesmos, desequilibrado, né? Então, só pode ser porque a lei é toda harmoniosa, né? E nós é que somos os desequilibrados da situação, tá bom? Bom domingo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana que se inicia, a gente se vê aí. Obrigado!